Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e inventei de fazer outro curso superior, licenciatura em computação, lá na Rural também. Esse aqui é um pouquinho dos meus estudos, junto com a matemática e computação. Simbora? Nos vídeos passados, eu falei um pouquinho sobre proposição, sobre o que a lógica proposicional estuda, proposições simples, compostas, operadores lógicos, tabelas verdades. Só que quando a gente for resolver as questões de matemática, matemática discreta, de lógica proposicional, a gente vai perceber que as questões elas não aparecem com a fórmula pronta já. Não é assim, calcula a tabela verdade. As questões aparecem com escritas, frases mesmo. E a gente tem que transformar essas frases nas fórmulas da gente para poder resolver. Essa escrita a gente chama de escrita ou linguagem natural e essas fórmulas chamamos de fórmulas lógicas. Então vamos tentar entender como é que transforma de um para o outro. No vídeo de hoje, vamos transformar da linguagem natural para as fórmulas lógicas. Mas antes de começar, dá aquela curtida, comenta aí o que é que você quer para melhorar o próximo vídeo. Comenta uma outra série que você gostaria que eu fizesse. Compartilha. Massa? Então simbora. Como assim linguagem lógica e como assim fórmula lógica? Ou linguagem natural e fórmula lógica. A linguagem natural seria assim: há ursos na área, mas caminhar na trilha é seguro. Essa mesma frase, por fórmula lógica, significaria P com conjunção Q. Então, a gente tem um jeito de transformar um no outro. E vamos lá. Só que vocês perceberam que apareceu um operador lógico. Então, os operadores lógicos, na linguagem natural, eles têm palavras, expressões que significam eles. Essas expressões eu vou representar aqui para ficar mais fácil para a gente. Por exemplo, quando encontramos não, é falso que, isso vai significar negação. Quando encontramos e, vírgula no sentido de adição. Encontramos mais, vai significar nossa conjunção. Como assim? Vírgula no sentido de adição. Por exemplo, um número é ímpar. O número é ímpar, primo e maior que 4. Tem uma vírgula aí. Essa vírgula entre número é ímpar e é primo vai dar um sentido de conjunção nessas duas proposições simples. Quando encontramos ou, vai dar o sentido de disjunção. Quando encontramos se, então, se, somente se, é necessário, é suficiente, sempre que, vamos significar uma implicação. Só que calma, nesse caso tem muitos exemplos. Então vou parar um pouquinho aqui e antes de ir para o próximo, eu vou explicar isso aqui. Por exemplo, quando a gente encontra P, então que? A gente chama P de condição suficiente para que? E chamamos Q de condição necessária para P. Certo? Então, mas, como isso aparece nos exemplos? Vamos lá. O meu exemplo aqui vai ser P vai ser chover. Q vai ser ter nuvens no céu. Então, é necessário nuvens no céu para chover. Então, é necessário nuvens no céu. O é necessário vai dizer o nosso quê? Chover é suficiente para ter nuvens no céu. O é suficiente vai dizer o nosso P. Então, essa é a ideia. Seguindo o mesmo exemplo, sempre que chove, tem nuvens no céu. O sempre que vai falar do nosso P. Se choveu, tem nuvens no céu. O se vai falar do nosso P. Choveu, somente se tem nuvens no céu. O somente se vai falar do nosso Q. Então, sempre que vocês encontrarem essa ordem, vocês vão entender, isso remete a quem? E trabalhar em cima deles. Mas se você perceberam que eu falei só de é condição necessária, só de é condição suficiente, só de se, só de somente se. Mas eles podem aparecer juntos. Por exemplo, se aparecer se somente se, ou é condição necessária e suficiente. Se remete a uma implicação, somente se remete a outra implicação. Então, quando a gente funde os dois, a gente tem uma bimplicação. A mesma coisa vale do é necessário e suficiente. Então, eles valem como bimplicações, certo? Só que falar assim, só por cima, só dos operadores lógicos,
Eu acho pouco lúdico. Vamos tratar exemplo, que com exemplo a gente aprende mais, certo? Então vamos fazer os exemplos da linguagem natural para a fórmula lógica. E aqui a gente vai ter o P, que vai ser existem ursos na área. O Q vai ser caminhar na trilha seguro. O R, os frutos estão maduros ao longo da trilha, certo? Isso aqui vai estar misturado em linguagem natural e a gente vai ter que transformar para a fórmula lógica. Então, nesse slide, aqui nessa página, terão 4 exemplos e na outra página mais 4 exemplos, certo? Então, devagarzinho. Para facilitar a vida da gente, eu coloquei aqui quem é o nosso P, nosso Q e nosso R, que aqui em cima, aquela tabelinha do terceiro slide, para facilitar. Então, vamos lá. Agora ficou mais fácil. Então, no segundo slide eu dei esse exemplo aqui. Há ursos na área, mas caminhar na trilha é seguro. A gente tem duas proposições. Há ursos na área é uma proposição simples. Caminhar na trilha é seguro. Outra proposição. A gente tem P e a gente tem Q. Entre elas tem o mas. O mais, se você olhar para a tabelinha lá em cima, o mais vai significar conjunção. Então vai ser P conjunção Q. Certo? Nosso próximo exemplo. Observação. É bom tentar fazer antes. Então tenta fazer agora, depois que eu ler, né? Não há ursos na área e caminhar na trilha é seguro, mas os frutos estão maduros ao longo da trilha. Então a gente tem as três misturadas aí. Tentem ver. A gente tem, não há ursos na área, a gente tem caminhar na trilha é seguro e a gente tem os frutos estão maduros ao longo da trilha. Não há ursos na área é negar o P. Caminhar na trilha seguro, entre eles dois vai ter o nosso I, que é a conjunção. Mas os frutos estão maduros ao longo da trilha, outra conjunção. Então a gente vai ter não P, conjunção Q, conjunção R. Massa? Devagarzinho. Se existem ursos na área e os frutos estão maduros, não é seguro caminhar na trilha. O se você olhar lá para cima aqui, ele vai indicar uma implicação. Então, se essa primeira parte acontece, então a outra parte acontece. Mas quem é a primeira parte? Existem ursos na área e os frutos estão maduros. Então, existem ursos na área, é o nosso P. Os frutos maduros é o nosso R. Então, P conjunção R implica não Q. Massa? Próximo. Para ver ursos na área, é necessário que os frutos estejam maduros. O é necessário vai dizer quem? O nosso Q. Então, para haver ursos na área, o nosso P, é necessário, que vai indicar o nosso Q agora, frutos estejam maduros. Então, P, então, R. Massa? Mais 4 exemplos, né? Para ficar mais legal. E para finalizar a nossa aula de hoje. Caminhar na trilha não é seguro sempre que os frutos estão maduros e há ursos na área. O sempre que vai informar o nosso P. Então, sempre que, vamos começar agora a segunda parte. Frutos estão maduros e há ursos na área. Frutos maduros, R. Conjunção, ursos na área. R, conjunção P. Implica caminhar na trilha não é seguro. Então, R, conjunção Q, implica não Q. Massa? Próximo. Se os frutos estão maduros, fazer caminhada na trilha é seguro se e somente se não há ursos na área. Então, agora tem um bocado de coisa. Devagarzinho. Se os frutos... o se vai dizer a primeira parte, né? Primeira parte, então a segunda. Então, se os frutos estão maduros, nossa primeira parte. Então, se R, então R implica fazer caminhada na trilha seguro. Que, se somente se, de implicação, não há ursos na área. Então, se somente se, então vai ser de implicação, não R. Então, R, não P no caso, né? R implica, ou R, implicação, que, se somente se, então, bi-implicação, não R. Não P, no caso. Massa? Então, próximo.
Não é seguro caminhar na trilha, mas não há ursos na área e os frutos estão maduros ao longo da trilha. Então, não é seguro caminhar na trilha. Não que, mas, conjunção, não há ursos na área. Então, não P e implicação ou conjunção, os frutos estão maduros. Então, não P, não, não que, e conjunção não P, conjunção R. E para finalizar, a saideira, que é a última, para a caminhada ser segura, é necessário, mas não se sabe se é suficiente, que os frutos não estejam maduros e que não hajam ursos na área. Então, ó, o é necessário vai indicar a nossa segunda parte da implicação. Você pode observar que ele explicou ainda para você, ó, a gente não sabe se é suficiente. Então, só é necessário. Como só aparece é necessário, então é uma implicação. É necessário que vai indicar a nossa segunda parte. Então, caminhada segura que vai implicar frutos não maduros, então não R, conjunção não P. Massa? Então, nossa aula de hoje, a gente começou a explicar como é que sai da linguagem natural para a fórmula lógica. Na próxima aula, eu vou explicar como é que sai da fórmula lógica para a linguagem natural. Massa? Me sigam nos canais. Eu criei um Instagram específico para esse canal e meu Facebook também tá aí. Não esqueça, curta, compartilha, mostre para os amigos, comenta o que você achou dessa aula, com alguma série de vídeos para mostrar para vocês. E por hoje é só. Cheiro, falou, valeu!